Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência pela democracia contra o nazifascismo. Alegrias, muitas alegrias. Não sei por quê, porque o resultado dessa CPI não me deixou tão alegre assim, não. Eu estou achando tudo muito confuso. Recuaram, fizeram um acordo, Bolsonaro não é genocida, Bolsonaro não é homicida. Então eu e todo mundo que chamou Bolsonaro de genocida tem que pedir desculpa. Está arriscado, inclusive, a ser processado, porque suas excelências, os senadores, num grande acordão, decidiram que ele não era nem homicida, nem genocida. Eu não sei que porra é. Quer dizer, eu não sei realmente se este resultado, este relatório da CPI, que tem 1.100 páginas, a Bíblia tem 1.600 páginas, realmente, 1.600 páginas, eu acho que é 1.600, 66 livros, 1.100. Ele tem o tamanho da Bíblia, é uma Bíblia, na verdade. Não sei quem vai ter saco para ler isso, se vai fazer uma leitura desse relatório completo. Eu duvido muito que bolsonarista consiga ler esse relatório, porque não conseguem ler gibi, quanto mais relatório. Mas eu fiquei um pouco decepcionado. Eu não sei, não. Eu pensei que eles não iam afinar. E, no final, o Omar Aziz e outros senadores afinaram com o jornal o Globo, com a grande mídia. Tem outros interesses, interesses eleitoreiros, interesses de não ferir suscetibilidades da Casa Grande, que fizeram uma certa frustração. Eu ando um pouco frustrado. Mas eu não entendo desta porra. Eu não sei por quê, qual é a jogada. Eu queria... Ô, Dimitri Salles, me diga uma coisa. Que porra é esse diabo desse relatório que é tudo e é nada ao mesmo tempo? Hein, Dimitri? Olá, bem-vindo. O relatório é o resultado de todo o trabalho da CPI. Ele é um grande resumo de todo o trabalho. Eu não estou tão pessimista com o relatório, não. Acho que ele cumpriu o papel de apontar para a política, para a justiça e para a história os responsáveis pelo que nós estamos vivendo, pelas 600 mil mortes, pela tragédia dos nossos tempos. Acho que o relatório cumpre bem esse papel. E por trás do relatório há todas as provas que a CPI conseguiu colher durante esse período que não foram apresentadas nesse momento, mas que certamente servirão para consubstanciar as denúncias que serão encaminhadas para os órgãos competentes. Então, o relatório está amparado em muitas provas. E ele conseguiu apresentar 68 indiciamentos, sendo 66 pessoas e 2 empresas. No geral, e tem um outro elemento que me parece importante destacar, é que o relatório com a conclusão da CPI comprova o que a gente vem dizendo há muito tempo. Houve no Brasil um gabinete paralelo no Ministério da Saúde que agia contra a ciência, que agia à revelia das medidas sanitárias. Houve um esquema de corrupção para poder se beneficiar em torno da morte das pessoas, enquanto se esperava a vacina da Índia. Então, essas questões que a gente vinha denunciando estão comprovadas com o relatório da CPI. E há o indiciamento do presidente da República. A discussão se o termo é crime contra a humanidade ou genocídio é uma discussão pequena, porque, no fundo, o genocídio é um dos tipos de crime contra a humanidade e poderá contribuir para que o Tribunal Penal Internacional possa, de alguma maneira, reforçar a punição ao Bolsonaro, caso ele leve adiante as 2 denúncias que foram apresentadas contra o presidente Bolsonaro. O relatório, no meu entendimento, consegue ser o reflexo do que foi a CPI, entendendo que a CPI foi muito importante para a política brasileira deste momento e terá uma eficácia ou terá um resultado muito importante para a história. Quer dizer que, ao contrário de mim, você não está decepcionado com esse final de CPI. Quer dizer, não vem aí temporada 2. Quer dizer, ela se encerra aqui e começa uma outra fase, que é a fase do relatório, e você acha, pelo que você leu do resumo do relatório, acha satisfatório e bem encaminhado? Eu acho que o relatório teve uma preocupação técnica, e isso é bom destacar. Ele tem uma fundamentação política, há uma discussão política em torno das condutas, como, por exemplo, qual deveria ter sido a melhor medida a ser adotada durante a pandemia. O resultado é a conclusão de que nenhuma medida eficaz foi adotada, e isso aí incide no crime de pandemia, de epidemia, que significa, na prática,
você contribuir para que uma doença se espalhe quando o seu dever de ofício seria adotar políticas preventivas ou de saúde pública que pudesse conter o mal que atingiria toda a população. Então, há uma argumentação política, mas os fundamentos finais são jurídicos, são técnicos. Em boa hora, o senador Renan Calheiros retirou, por exemplo, a imputação do crime de homicídio contra o presidente da República. Porque homicídio é um tipo de crime comissivo, como a gente diz no direito. Ele requer um ato, uma conduta prática, direta, direcionada. Né? Não é o caso. Não dá para a gente dizer que houve um homicídio generalizado. Mas, por exemplo, com relação a Manaus, o relatório concluiu que sim, houve uma prática de crime contra a humanidade, uma prática dirigida contra o povo de Manaus, tendente a gerar a morte generalizada, tendente a gerar o mal generalizado. E isso pode servir para uma condenação por crime contra a humanidade. A mesma coisa aconteceu com a questão indígena. O relatório identifica, de fato, que a omissão do governo no que tange à proteção aos povos indígenas, a ausência da política pública específica para uma parte da população que é vulnerabilizada, isso sim configura um ato comissivo, uma ação que resultou num ato genocida, num crime contra a humanidade. Quer dizer, o que você está me falando é que se o relatório seguisse pela linha de homicídio e genocídio, seria fácil rebater juridicamente esses dois termos, dizer, não, homicídio não houve homicídio porque ele não saiu ele cometendo o crime de matar pessoalmente pessoas. E genocídio ele também não tomou a atitude de acabar com uma etnia, vou matar o povo brasileiro. Né? Ele pode ser acusado de genocídio, por exemplo, na questão indígena, porque ele dirigiu contra uma etnia. No caso do Brasil, ele apenas deixou as pessoas morrerem e não tomou providências na pandemia. Quer dizer, na verdade, essa retirada, quando o Omar Aziz diz que não concordava com o genocídio e outros divergiam, era para que ficasse mais tecnicamente estipulado, para evitar que houvesse furo, que deixasse furo no relatório. Seria isto um processo mais protetivo do que exatamente vontade de dizer é um homicídio, é um genocídio, é um filho da mãe, é isso e aquilo, mas não pode, você tem que pensar. E agora você falou uma coisa que eu queria entender. Indiciamento de 68 pessoas que serão enviados para onde? Como é que indicia? Vai para onde? Para o Ministério Público, para a PGR, para a Câmara, para o plenário da Câmara? Como é que rola agora com esse relatório? Vamos pegar o caso do presidente Bolsonaro. Ele tem aí diversos crimes que lhe são imputados. Alguns são crimes comuns. Quando o presidente da República comete um crime comum no curso do mandato, caberá ao Procurador-Geral da República apresentar denúncia, apresentar a denúncia ao Supremo Tribunal Federal e depois solicitar autorização para processar o presidente e a Câmara dos Deputados. Nós teremos aí dois problemas. O primeiro é o Procurador-Geral agir no caso dos crimes comuns. E se agir, o segundo problema é a Câmara dos Deputados aprovar a autorização para processar o Bolsonaro. Nós estamos chegando no final do ano de 2021. O ano que vem, ano eleitoral, é um período muito curto. A Câmara não vai se debruçar em tentar analisar ou autorizar a abertura de processo contra o presidente, o que pode, inclusive, se aprovado, gerar o afastamento do presidente por 6 meses das suas funções. Acho que esses crimes comuns ficarão, a princípio, impunes. Não quer dizer que eles não serão apurados. Com a perda do mandato, Bolsonaro responderá por esses crimes na Justiça Federal. O segundo caso são os crimes de responsabilidade. Aí são crimes que dão base ao impeachment. Já tivemos aí centenas de pedidos de impeachment, mas a comissão de inquérito, a Comissão Parlamentar de Inquérito, poderá formalizar o pedido de impeachment ao presidente da Câmara, Arthur Lira. A decisão, portanto, sai das mãos da PGE no que tange aos crimes de responsabilidade e vai direto para as mãos do presidente da Câmara dos Deputados. A pressão popular, a pressão política definirá se o presidente Bolsonaro responderá a processo de impeachment ou não, porque a Câmara deverá autorizar a abertura desses processos. E, por fim, o crime contra a humanidade, que está nas mãos do Tribunal de Haia, do Tribunal Penal Internacional. Analisar, já existem 2 denúncias, e me parece que a mais sólida, a mais consistente, é a denúncia formulada pelos povos indígenas por genocídio praticado contra as etnias indígenas brasileiras. Embora haja uma divergência, eu diria, na nomenclatura do crime, a documentação reunida e o relatório por si só
pode sim servir para reforçar a denúncia apresentada pelos povos indígenas e o tribunal levar adiante uma denúncia de genocídio contra Bolsonaro. Seja ele presidente da República ou não, ele poderá responder pelo crime de genocídio. Há outras... Sim, sim. Fala, continue falando, por favor. Há outras autoridades que estão sendo iniciadas. Por exemplo, muitos deputados, deputada Carla Zambelli, o deputado Eduardo Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, a deputada Bia Kicis, boa parte dos bolsonaristas, inclusive o Alan dos Santos, eles foram indiciados pelo crime de incitação ao crime. A pena é uma pena muito pequena, ela vai me parece que de 3 a 6 meses de prisão ou multa. A abertura de um processo contra esses deputados dependerá de uma decisão prévia do Supremo Tribunal Federal, mas também caberá à Procuradoria-Geral da República decidir se vai processar esses deputados ou não. A princípio, apresentar a denúncia junto ao Supremo Tribunal Federal. Enfim, há caminhos ainda muito longos a serem travados. Com relação a esses deputados, o indiciamento ele é muito brando, é muito leve, mas tem um efeito político. Essas pessoas terão que responder à sua base, pelo menos terão que responder à imprensa, por terem sido indiciados pelo cometimento de crime de incitação ao crime, à prática violenta no Brasil. Quer dizer, na verdade, o que eu estou vendo é Bolsonaro não acontece porra nenhuma com ele, porque tem que ter a PGR, o Augusto Aras disse que não vai pecar por omissão, mas que fará ação. A ação dele pode ser, não vou mandar isso para lugar nenhum. Isso é uma ação. Não vou aceitar. Mas digamos que mande. Aí o Supremo tem que decidir o que pode fazer, o que pode ir para frente. O Supremo, para se reunir, leva horas. Aquilo é mais lento que baiano. Com todo respeito, não se esqueça que eu sou baiano e você também é baiano. É de uma lerdeza daqui que se mova, deixa para o ano que vem. E depois que o Supremo decidir que vai para a Câmara dos Deputados. E aí a Câmara, que tem o Centrão, que tem maioria, toda ganhando dinheiro às custas de Bolsonaro, tem que decidir que vai processar Bolsonaro. Em fim de mandato, não dá mais tempo. Então fica elas por elas, deixa para quando Bolsonaro for derrotado na eleição, responder como cidadão comum. A menos que ele saia antes da presidência e se candidata a senador, ele vai ter alguma imunidade. No caso dos deputados, a mesma coisa, leva um tempão para as coisas serem resolvidas, a pena é branda. Quer dizer, no fundo, é um grande teatro. Para mim é uma decepção. Eu pensava que esta porra metia todo mundo na cadeia logo, acabava logo com essa história. Tal. Mas os meandros da lei são muito lentos. São muitos os meandros, embargos, os contra-embargos, os infringentes, essas porra todas que eu não entendo nada, que você é que entende desta porra. Agora, de toda forma, o resultado, então, da CPI é positivo. É isso, Dimitri? Até o momento, o resultado é positivo, é isso? Eu entendo que sim, eu acho que sim. Acho que a gente tem, no afã político, o desejo de poder trucidar o Bolsonaro. Mas o jurídico limita o nosso afã, o nosso desejo, que, aliás, é uma salvaguarda de todos nós. Acho que a CPI conseguiu demarcar a conduta de cada um e tipificar como crime. Isso é muito importante. Queria lembrar também, bem-vindo, que a CPI terminou por indiciar 4 ministros do Bolsonaro, 4 pessoas que estão no exercício da função pública, incluindo o general Braga Neto. Ou seja, bem ou mal, esses ministros terão uma situação mais delicada de agora em diante. São eles o Braga Neto, o Wagner Rosário, da Controladoria-Geral da União, o Onyx Lorenzoni e o ministro Queiroga, da Saúde. Então, essas figuras estarão ali marcadas. Sim, porque o Pazuello não é mais ministro. O Pazuello não é mais ministro, mas deve ter sido indiciado também. Ele foi indiciado por vários crimes, inclusive. O Pazuello é indiciado por vários crimes. De alguma forma, o bolsonarismo se vê cercado e poderá ser alvo das mãos da justiça. Isso é muito, muito positivo. A gente tem agora um relatório de mais de 1.000 páginas, que certamente não vai ser lido pela população em geral, mas nas nossas mãos há um grande instrumento de pressão política, de pressão jurídica, o que transfere a nossa luta do plenário da CPI para o espaço da justiça, para o espaço da política. Agora nós temos instrumentos que qualificam a nossa intervenção, a nossa luta contra o Bolsonaro. Se antes a gente não conseguia fazer a luta porque o Bolsonaro travava junto aos seus lá no cercadinho, e a CPI arranca ele do cercadinho, agora a CPI joga ele na seara política, na seara da luta política, e cabe a nós fazermos aí a melhor batalha.
Dimitri, a gente não pode ir mais longe, porque, na verdade, é um vídeo e os vídeos longos as pessoas não curtem muito. Mas amanhã nós temos a nossa live, comentário bem-vindo, às 11 horas da manhã, junto com Pedro Rocha e a Doia Siqueira, e eu acho que a gente vai... Exatamente vai ser o tema da live de amanhã, aprofundar mais essa discussão, até porque já teremos mais análises mais aprofundadas do relatório e do encaminhamento da CPI. De toda forma, foi muito legal da gente estar junto aqui comentando sobre isso, em cima da lata, em cima do relatório da CPI, né, como eu digo, no papo da hora da gente, realmente. Obrigado, Dimitri. Obrigado a quem acompanhou a gente, está acompanhando a gente. Um abraço para todos. Um grande abraço.